Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar, num dos discursos mais fascinantes e, eu diria, estrategicamente brilhantes da história. O do apóstolo Paulo lá em Atenas, no Areópago. É praticamente um manual, sabe, de como apresentar uma ideia revolucionária para uma plateia que é cética, intelectualizada e que tem certeza que já sabe de tudo. Exatamente. E para essa nossa análise, a gente tem um material bem variado. Tem um guia de estudo para jovens, que é bem didático, a transcrição de uma outra conversa que debate a fundo a experiência e também uma análise em áudio, que foca mais nas lições de comunicação. E todos eles, no fundo, querem responder a mesma coisa. A nossa missão aqui é, então, decodificar essa estratégia. Como é que Paulo, sozinho, sem nenhuma credencial, consegue a atenção dos maiores pensadores da época? Totalmente. Como ele constrói essa ponte entre a cultura grega, que era super sofisticada, e uma mensagem que, para eles, parecia vir de outro planeta. E o principal, né? O que essa abordagem de 2000 anos atrás pode ensinar a gente sobre diálogo num mundo tão polarizado quanto o nosso? Certo. Então vamos montar o cenário, porque o contexto aqui é tudo. Atenas não era uma cidade qualquer. O material que a gente analisou descreve como o palco do mundo. Era o centro de tudo, né? Era o Vale do Silício das ideias, o centro intelectual do Império Romano. A filosofia não era só uma matéria, era tipo o esporte do dia. As pessoas iam para a ágora, para o mercado, não só para comprar coisas, mas para debater o sentido da vida. E é nesse ambiente que Paulo chega. E chega sozinho. Ele não tem uma carta de recomendação de Platão, não tem diploma. Ele é um forasteiro com uma ideia, no mínimo, estranha. E ele vai dar de cara com os dois grandes times intelectuais que dominavam a cidade. Sim, os epicuristas e os estoicos. E eles não podiam ser mais diferentes um do outro, certo? Completamente. Os epicuristas, de forma bem resumida, acreditavam que sim, os deuses existiam, mas eles viviam num estado de felicidade perfeita, sabe? Totalmente alheios ao que acontecia com os humanos. Tipo deuses numa quarentena eterna. Isso. E por causa disso, o objetivo da vida para eles era buscar o prazer. Mas não um prazer de excessos, e sim a ausência de dor, de medo. A ideia de um juízo divino, isso era totalmente descartada. Basicamente, deixem os deuses em paz, que eles nos deixam em paz. Uma espécie de ateísmo funcional. E o outro grupo, os estoicos? Os estoicos eram quase o oposto. Para eles, a divindade era uma força racional, impessoal. Tipo uma alma do mundo que estava em tudo. Eles chamavam de logos, a razão universal. Ah, sim. Então a felicidade para eles não vinha de evitar a dor, mas de viver em harmonia com essa razão, aceitando o destino com virtude, com autocontrole. Era uma visão mais panteísta. Deus não era uma pessoa, mas o princípio que organizava o cosmos. Então tá. O palco está montado com dois grupos que, por motivos totalmente diferentes, não têm o menor espaço para a mensagem de Paulo. De um lado, os deuses não se importam com a gente. Do outro, Deus não é uma pessoa para se importar. É uma plateia impossível. Exato. Por onde ele sequer começa a falar com essa gente? E essa é a primeira grande lição que o material aponta. A primeira jogada dele não é com a boca, é com os olhos e os ouvidos. Ele não chega com o megafone gritando. Ele caminha pela cidade. Ele observa, escuta, tenta entender a cultura local antes de qualquer coisa. E é nesse processo, quase antropológico, que ele encontra a porta de entrada dele. O famoso altar ao Deus desconhecido. Exatamente. No meio de tantos templos para Atenas, Zeus, Apolo, ele acha um pequeno altar dedicado a uma divindade anônima. E aqui está a genialidade, que uma das análises que a gente tem destaca muito bem. Qual? Ele não precisa inventar uma conexão com a cultura deles. Ele encontra uma que já existia. Um ponto de curiosidade, sabe? Uma lacuna espiritual que os próprios atenienses admitiam que tinham. Espera um pouco. Mas isso era comum na época? Ou foi um golpe de sorte ele ter encontrado justamente isso? Os historiadores confirmam que sim, era relativamente comum. Pensa bem, diante de um panteão tão vasto,
Existia sempre a possibilidade de ofender alguma divindade que eles esqueceram. Era uma espécie de seguro espiritual. Faz sentido. Mas a genialidade de Paulo não foi encontrar o altar, foi reconhecer o potencial daquilo como uma ponte. E a partir daí, ele desenvolve um discurso que as nossas fontes dividem em 4 princípios. E o primeiro movimento dele é surpreendente. Ele não usa o altar para criticar a ignorância deles, né? Pelo contrário. Ele elogia, ele usa como um elogio. Ele diz algo como: Atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Aí ele fala que andando pela cidade viu santuários e encontrou até esse altar. É uma afirmação que desarma completamente. E aqui está a primeira grande lição estratégica. Não é sobre ter a melhor retórica, é sobre ter sensibilidade cultural. A estratégia não começa com o que ele quer dizer, mas com o que o público já está sentindo, já está buscando. É uma inversão total, total. Uma das fontes que a gente tem, o Guia de Estudo, ilustra isso com uma tirinha simples. No primeiro quadro, Paulo aponta para o altar. No segundo, a legenda é atenção captada, ponte estabelecida. O primeiro passo não é provar que o outro está errado, é achar um terreno comum. Certo, a ponte está construída. Mas o que ele faz em seguida é bem arriscado, não. Porque logo depois desse elogio, ele avança para o segundo princípio, que é apresentar a grandeza de Deus. E ele faz isso de um jeito que desafia tudo o que eles acreditavam. Exatamente. Depois de ganhar o direito de ser ouvido, ele começa a desconstruir a visão deles. Ele diz que esse Deus desconhecido que ele veio anunciar é o Criador de tudo. Certo. E, por ser o Senhor do céu e da terra, ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Construindo uma ponte, e logo em seguida ele basicamente diz que toda a base da religião deles, com templos e estátuas, está equivocada. Não é um risco enorme de quebrar a ponte que ele acabou de construir? É um risco calculado. E é aí que a estratégia se revela. Ele não ataca as pessoas, ele questiona as ideias. Ele não diz, vocês estão errados. Ele diz, esse Deus que vocês buscam é maior do que as estruturas que vocês criaram para ele. Ah, entendi. Ele eleva o conceito de divindade deles a um patamar que, em certo sentido, a própria filosofia dele já buscava. Ele está dizendo, a intuição de você está certa, mas a manifestação dela é limitada. É um desafio, mas um desafio respeitoso. Ok, faz sentido. Ele está expandindo a visão deles, não só demolindo, mas ainda corre o risco desse Deus criador soar muito abstrato, muito distante. Como ele evita que isso vire só mais uma teoria filosófica na prateleira de Atenas? Essa é a transição para o terceiro princípio e talvez o mais brilhante da abordagem. Tornar a mensagem pessoal. E o jeito que ele faz isso é o que realmente impressiona. Ele sabe que citar as escrituras hebraicas seria inútil ali. Não significaria nada para eles. Nada. Seria como citar um manual de instruções de um aparelho que eles nunca viram. Então ele faz o impensável. Ele cita os poetas gregos, os poetas deles. Exatamente, ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como se não bastasse, ele ainda adiciona, como disseram alguns dos seus próprios poetas, porque dele também somos geração. Ele está, na prática, dizendo, a verdade que eu trago não é totalmente estranha a vocês. Ecos dela já foram achados pelos seus pensadores mais brilhantes. Peraí, isso não soa um pouco manipulador? Tipo como se ele estivesse só usando a cultura deles como uma ferramenta para vender a própria ideia, em vez de um respeito genuíno? É uma pergunta excelente. E o material que a gente analisou sugere que a resposta está na intenção. A abordagem não parece ser de apropriação, mas de validação. Ele está encontrando pontos de verdade na cultura deles e usando como um trampolim. Para o epicurista, que acreditava em deuses distantes, ele apresenta um Deus que está perto, a fonte da nossa respiração. Para o estoico, que acreditava numa força impessoal, o logos, ele dá um rosto pessoal a essa força. Ele não está usando a cultura deles, está dialogando com ela no nível mais profundo. Entendi.
Ele está mostrando que a mensagem dele é a resposta para as perguntas que a cultura deles já estava fazendo. É uma abordagem de dentro para fora. Mas depois de todo esse trabalho, ele não ameniza o final da história, né? De forma alguma. E esse é o quarto e último princípio. Anunciar o evangelho completo, sem omissões. Depois de construir todas essas pontes, ele chega no clímax. Ele fala de arrependimento, de um dia de juízo, e então ele joga a carta mais explosiva de todas, que é Ele diz que Deus provou isso a todos, ressuscitando um homem dentre os mortos. a ressurreição. Para a mentalidade grega, que viu o corpo como uma prisão para a alma e a morte como uma libertação, a ideia de voltar para o corpo devia soar não apenas absurda, mas Indesejável, ofensiva até. ofensiva. Precisamente. Era o ponto de maior ruptura cultural possível. E ele sabia disso. Ele sabia que, ao tocar nesse assunto, ia perder uma boa parte da audiência que ele trabalhou tanto para conquistar. Com certeza. Mas a lição que as fontes destacam aqui é a integridade. Contextualizar não significa diluir. Construir pontes não significa ter medo de convidar as pessoas a atravessarem para um novo território. Ele apresentou o convite completo, com as partes mais difíceis. E a reação, claro, foi exatamente essa. O texto diz que, ao ouvirem sobre ressurreição, alguns zombaram, outros disseram, outra hora a gente ouve você sobre isso. Que é o jeito educado de dizer, não me procure mais. Exato. E só um pequeno grupo acreditou. Sinceramente, depois de toda essa estratégia brilhante, o resultado parece um fracasso. O que deu errado? As nossas fontes abordam essa questão de frente, porque é a pergunta óbvia. Uma análise sugere que o grande obstáculo foi o orgulho intelectual. Atenas era uma cultura de autossuficiência. Claro. E a mensagem de Paulo exigia humildade, o reconhecimento de que eles não tinham todas as respostas. E isso era um preço alto demais. Mas a análise principal propõe algo mais fundo, uma redefinição de sucesso. Como assim? O sucesso da missão nesse novo paradigma não se mede pela quantidade de conversões imediatas. Se mede pela fidelidade em compartilhar a mensagem de forma clara e respeitosa. O trabalho de Paulo não era forçar a aceitação, era garantir a compreensão. O resultado final não estava com ele. Exato. Nesse sentido, ele foi 100% bem-sucedido. E mais, cada pessoa alcançada é uma vitória imensa. O texto menciona nominalmente Dionísio, um membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris. Pode parecer pouco. Parece pouco, mas um dos materiais nos lembra que Jesus atravessou um mar tempestuoso para alcançar uma única pessoa. Além disso, alguns estudiosos veem Atenas não como um fracasso, mas como um campo de treinamento essencial para Paulo. A experiência ali parece ter refinado a abordagem dele para cidades futuras como Corinto. Então a grande ideia que fica é que a fidelidade à mensagem é mais importante que a popularidade da recepção. A estratégia pode e deve ser adaptada, mas a essência não. Faz todo sentido. E é isso que nos traz para a aplicação hoje. A análise termina com um desafio que parece saltar das páginas direto para a gente. Como identificar o altar ao Deus desconhecido do nosso tempo? Essa é a grande questão. O que as pessoas hoje buscam com uma intensidade quase religiosa, mesmo sem saber nomear? Talvez o altar hoje seja a busca por propósito numa carreira ou por conexão e autenticidade no mundo de redes sociais superficiais. Ou talvez a busca por justiça social, né? Exato. A esperança de que o mundo possa ser um lugar mais justo. Exatamente. A lição de Paulo é que contextualizar a mensagem não é enfraquecê-la, é traduzi-la para a linguagem e a cultura de quem ouve. O ponto de partida é sempre o outro. É sobre construir pontes. Não é sobre vencer um debate. Não. É sobre se conectar a uma busca que já existe no coração das pessoas. Uma conversa que parte da empatia se torna um convite, não um confronto. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Deixa de ser uma batalha de argumentos para se tornar uma colaboração na busca pela verdade. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão, inspirado diretamente pelo material. No mundo muito parecido com Atenas, cheio de certezas, ideologias e polarização, a pergunta que ecoa daquele discurso não é só como podemos falar. É talvez como podemos ouvir melhor. Isso.
Qual é o altar ao Deus desconhecido que a gente pode identificar ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas redes? E que pequenas pontes, mesmo que pareçam frágeis, a gente pode começar a construir hoje para transformar um potencial confronto numa conversa verdadeira?